Saudações! Feliz Páscoa para você e para sua família. O que significa a Páscoa? É muito simples, né? Você dizer que Páscoa significa passagem, Páscoa é celebrar a ressurreição, é ver como o Cristo morreu, sofreu e ressuscitou. Isso é muito legal. Eu quero ver como que você e eu ressuscitamos no nosso dia a dia. Eu quero ver como que a gente realmente faz essa passagem. Como que você e eu realmente descobrimos que é necessário ressuscitar? E mesmo que você não seja cristão, isso eu te chamo a atenção para que você veja que curioso que é. Existe um grande pensador, um psicólogo chamado Jung, que dizia que todos nós somos atingidos pelo inconsciente coletivo. Como que uma marca no nosso DNA inconsciente que nos faz e nos une ao mundo inteiro. Todos, seja nascido na África, na China, no Brasil ou na América do Norte, todos nós somos atingidos por esse inconsciente coletivo. Por isso que quando, independente da religião, mesmo que você não conheça a, a Maria Santíssima, a Virgem Maria, Maria dos cristãos, existem imagens nas culturas pagãs. Por isso que mesmo que você não acredite, quando você ouve, por exemplo, uma Ave Maria de Gounod, você se arrepia, porque é bonito, é belo, é a estética, né? Quando a gente vê uma bela construção, independente de onde você admira, isso é inconsciente, está presente no nosso inconsciente coletivo. E a Páscoa e os feriados, geralmente cristãos, fazem parte. Ah, mas foi uma adoção dos símbolos pagãos. Eu sei disso. E é por isso que tem sentido. Ah, é porque o Natal é o solstício de verão. Tá, tudo bem. Tudo bem, entendo isso. Solstício de inverno, né? Tudo bem, legal, parabéns. Mas a grande questão é que isso fica marcado em nós. E talvez a grande dificuldade do ateu, ao ver essas festas cristãs, festas religiosas, o ateu geralmente não acredita porque não vê aqueles que dizem crer viver como quem acredita. Repito, o ateu não crê porque não vê vida religiosa naqueles que dizem que acreditam. Por isso, a palavra de Deus tem que ecoar na vida. A palavra de Deus tem que fazer oração e vida. O Evangelho, a Bíblia tem que se fazer vida. Nessa semana de Páscoa, lembra que eu dizia que é como um mosaico, como um quebra-cabeça que a gente vai montando e revela o Cristo ressuscitado? E nesse Cristo, cada um de nós, para que nós víssemos, lembra? Falei essa semana, para que nós víssemos que realmente montando, desde domingo de Ramos, montando a Semana Santa inteirinha, chegando domingo de Páscoa, a gente pudesse revelar o ressuscitado? Começando por nós que acreditamos? Será que nós realmente mostramos essa passagem? Ah, é porque é a passagem, na missa se canta o pregão pascal e depois reza o Êxodo 15, várias leituras. Ai, bonito! E hoje, no domingo de Páscoa, como que eu ressuscito sentado à mesa com aquele ou com aquela que eu não consigo engolir? Não adianta. Zé, mas você está me falando que eu tenho que ser falso? Não. Eu tenho que reduzir expectativas. Eu tenho que compreender que a reação que ele teve comigo foi dele, não por minha causa, mas revelou muito mais dele do que de mim. Três palavrinhas, né? Procure logoterapia. Para que a gente descubra isso no dia a dia. Que a gente diminua tanto as nossas expectativas que a gente consiga dizer assim: eu ressuscitei. Não preciso sofrer isso. Não é ficar com cara com cara de gente, aquela cara de religioso, com cara de quem ai, nossa, porque eu fui na celebração, fui no culto, fui na missa. Ai, por quê? Para com isso. Pare com isso. A grande ideia é você mostrar o ressuscitado na alegria daquele que acredita, que não faz mal para o outro.
E nisso tem muito ateu que dá de 10-0 e muito pastor, padre e bispo. Tem muito ateu que dá de 10-0 no religioso, porque ele vive como realmente um ressuscitado, sem acreditar no ressuscitado. Zé, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que você e eu temos que viver como ressuscitados. Se Jesus, a gente celebra isso, a gente não celebra um Deus morto, celebra um Deus vivo. Mas se nesse dia a gente celebra a vitória da morte, a vitória da vida sobre a morte, que as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo, por que a gente vive como homem velho? Eu sei disso. Eu sou psicólogo, eu sou psicanalista. Eu sei que é difícil viver. É difícil ter coerência entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, entre aquilo que eu quero e entre aquilo que eu desejo. Eu sei que é difícil. Por isso faço terapia, por isso tenho consultório e faço terapia com uma terapeuta, para que essas coisas antigas realmente fiquem. E às vezes não ficam. Olha só, que fantástico, que divino, que divino que é essa luta entre a morte e a vida, entre o id e o superego, entre aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, entre aquilo que eu quero e não consigo viver, entre estar entre estar em meio àqueles que eu não gosto ou de repente hoje eu não gostaria de estar. Quantas pessoas gostariam de estar em outro lugar ou queriam que outros estivessem com elas e não estão? Isso é celebrar a passagem. É celebrar a vida bem vivida. Nos processos de morte, celebrar a vida. Como que você ressuscita diante das situações difíceis? Como você realmente faz esse processo de ressurreição? Como você consegue fazer isso? Que você consiga fazer de fato esse processo. Que você consiga dar sentido, aí sim, ao ovo, que se quebrado por fora, morre a vida, mas se ele rompe a partir da vida que sai de dentro, é uma nova vida. Naquele processo de metanoia, que é transformação interna, para que você consiga viver bem essa vida. Num processo de busca, num processo de modificação de pensamentos. Que você tenha uma feliz e santa Páscoa. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que você tenha realmente a força do ressuscitado. E que essa semana seja simplesmente ressuscitante. Neologismo, né? Que você seja ressuscitante. Que por onde você andar, todos vejam a imagem do ressuscitado. Naquilo que são as dificuldades, naquilo que é a insistência de ressuscitar, mesmo em meio a tantos tormentos, a tantas torturas, a tantos Judas, a tanta gente dizendo crucifica-o, de cusparadas, que a gente ressuscite. Seja ressuscitante. Uma feliz e santa Páscoa. Acreditar faz bem.